Queridos e amados irmãos, semana passada nós encerramos as reflexões no capítulo 3, capítulo que tratou da visita de Timóteo aos irmãos em Tessalônica, falou da ida de Timóteo até ali, falou da missão de Timóteo nesta viagem, dos objetivos que ele procurou alcançar nessa viagem, falou da volta de Timóteo, do relatório que Timóteo trouxe ao apóstolo Paulo e como esse relatório revigorou as forças de Paulo e o fortaleceu para que continuasse anunciando com ousadia a palavra do Senhor. E nos deparamos hoje com o capítulo de número 4. E justamente fica bem claro para os irmãos que nós estamos iniciando uma nova sessão da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vimos Paulo rendendo ação de graças, nós vimos Paulo fazendo uma defesa da autenticidade do seu trabalho ali em Tessalônica. No capítulo anterior, como já disse, nós vimos esse cuidado dele enviar Timóteo para visitar os irmãos e trazer notícia dos irmãos e levar notícias suas até os irmãos em Tessalônica. Mas aqui no capítulo 4 nós já vemos que já toma um outro teor, né? Então a carta ela já começa, ela já não tem a ação de graças e nenhuma defesa. O que nós encontramos aqui já é uma palavra de exortação, uma palavra de ensino, uma palavra de encorajamento para que vivam em santidade. Então, esses 12 primeiros versos, nós vamos ter ele falando sobre a vida sexual santificada ao Senhor, nos 8 primeiros, e nos 4 últimos dessa primeira sessão, nós vamos vê-lo falando sobre o amor fraternal. Tá? Então, hoje nós vamos nos concentrar nos 8 primeiros versos que tratam da santificação na sexualidade. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, Paulo aqui nos deixa bem evidente que acabou aquele ponto de defesa da autenticidade do seu trabalho entre eles e também de ação de graça. Ele começa a instruir. Se os irmãos estão lembrados, nós citamos na semana passada que o apóstolo Paulo diz: eu quero estar com vocês para poder lhes suprir o que falta à vossa fé. Né? E talvez uma das coisas que o apóstolo Paulo já tenta adiantar é justamente essa questão sobre como eles devem lidar com a questão da sexualidade no caminhar com Cristo. E aí ele diz, olha, eu rogo a vocês, exorto a vocês, no Senhor, é no Senhor que eu faço isso, né? Que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. O que Paulo nos lembra quando ele cita estas palavras? Primeira coisa que Paulo nos lembra é que a fé cristã é uma fé prática. Diga comigo, a fé cristã é uma fé prática. A fé cristã é uma fé que toca a vida. Ela não é uma fé circunscrita aos pensamentos e ela não é uma fé circunscrita aos sentimentos, ao coração. A fé cristã, ela toca a vida, ela toca o homem em toda a sua inteireza, ela toca o homem em toda a sua totalidade. Ela toca todas as dimensões da vida. Uma fé circunscrita aos pensamentos ou circunscrita aos sentimentos, esta fé não serve para mim. Eu não sei se serve para você, mas para mim não serve. Se tem uma fé que tem que servir, é aquela que toca o homem em sua totalidade, toca a vida em todas as suas dimensões.
ela toca o homem em sua dimensão material, ela toca o homem em sua dimensão intelectual, ela toca o homem em sua dimensão emocional, ela toca o homem em sua dimensão na vida presente, na vida por vir, ela toca o homem nas dimensões dos seus relacionamentos, na dimensão do seu trabalho, na dimensão do seu relacionamento com o eterno. A vida cristã, ela toca o homem em sua totalidade e ela toca a vida em sua totalidade, todas as dimensões da vida. E o apóstolo Paulo diz: assim eu exorto vocês no Senhor, eu rogo e exorto vocês no Senhor, que assim como recebeste de nós, continuai a andar como convém e agradar a Deus. Lembrem que a fé que eu vos ensinei não é uma fé detida aos pensamentos, nem aos sentimentos, nem uma fé circunscrita a um culto ritualístico em que vocês se reúnam semanalmente para oferecer aquele rito a Deus. Lembrem que a fé de vocês, ela precisa se expressar a cada instante, a cada momento da vida. Então andai conforme eu vos ensinei. Andai conforme eu vos ensinei no Senhor, e eu volto a rogar a vocês, a exortar a vocês no Senhor Jesus, que vocês andem em conformidade com aquilo que vocês já receberam de mim, que eu estive entre vós, eu vos ensinei, continuai andando nisto. Continuai procedendo como homens e mulheres de Deus, praticando a palavra que eu vos ensinei. Continuai fazendo assim, e vocês estarão progredindo mais e mais. Mais e mais. Continuem a andar conforme vos ensinamos, para que progridam cada vez mais. Aí me faz lembrar de um verso da palavra de Deus, em que Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos, e ele diz, lá em João 15:2, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então passa ali na videira, tem uma vara que não tá dando fruto, ele tira aquela vara. Aí chega na outra vara que está dando fruto, o que é que ele faz? Ele limpa para que dê mais fruto. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, lembrem do que eu vos ensinei, o que vocês receberam de mim no Senhor, e vocês andem em conformidade com o que eu já vos ensinei, e agradem a Deus, para que vocês progridam cada vez mais. Você quer progredir mais e mais, abundar, exceder mais e mais no Senhor? Começa a viver o que você já aprendeu do Senhor. Porque toda ação, por menor que seja, que você vai fazendo cada dia, daquilo que você já aprendeu, o Espírito Santo vai trabalhando no teu caráter, vai trabalhando na tua vida, e cada vez mais você vai progredir. As nossas ações diárias, elas têm impacto direto no nosso caráter. Então, vá fazendo aquilo que você já aprendeu. Vá fazendo com as forças que você tem. Vá andando no que você já aprendeu. E sabe o que vai acontecer? Você vai progredir mais e mais no Senhor. Mais e mais no Senhor. É como uma videira, está lá. A vara na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, ela está frutificando. Mas ele vai lá, está frutificando. Então eu vou limpar para que dê mais fruto. Para progredir ainda mais. A vida cristã, ela deve progredir dia a dia, e quanto mais nós observarmos e andar conforme a palavra de Deus e agradar ao Senhor, nós mais progrediremos para a glória do Senhor. É muito triste, irmãos. É muito triste viver anos e anos, culto após culto, e não haver progresso na vida espiritual. É terrivelmente triste. Demais.
E a receita está dada, amados, na palavra de Deus. Andai conforme a palavra do Senhor e agrade a Deus, porque assim vocês progredirão mais e mais. É o mesmo conselho que o apóstolo Paulo deu aos Tessalonicenses, é o conselho que Deus, o Santo Espírito de Deus, dá a mim e a você nessa noite. Aleluia! Mas se nós cuidarmos de andarmos da maneira como convém aos santos, nós passaremos a ver progresso em nossa vida espiritual. É claro que a gente jamais deve esquecer que nós devemos andar como convém aos santos, sem esquecer de agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. De que maneira convém andar e agradar a Deus. Não adianta apenas obedecer, é necessário obedecer com alegria de coração. Não adianta apenas andar conforme convém aos santos, é necessário andar com a postura de alegria e contentamento no coração de fazer aquilo que convém aos santos. Precisamos ter contentamento em obedecer à voz de Deus. Precisamos obedecer com o coração. Obedecer sem o coração faz a gente viver como filho, como irmão do filho pródigo. Obedecia ao pai, andava conforme convinha ao seu pai, mas no seu coração não tinha contentamento. Sim ou não? Tanto é que mais tarde foi revelado que não havia contentamento no seu coração. Ele estava obedecendo o pai, mas estava obedecendo sem prazer, sem coração, sem se agradar do pai. Ou também, por que não citar o profeta Jonas? O profeta Jonas desobedeceu a Deus, Deus deu uma puxadinha assim, quando ele viu que ele ia passar, estava para ser sepultado no meio do mar, ele disse, não, Senhor, ele lembrou até de orar. Porque tem crente que só lembra de orar na prova. Lê o livro de Jonas, que ele não ora em momento nenhum, Deus fala com ele e tudo, ele não ora para comprar passagem, ele não ora para nada, ele não ora para escolher o barco, ele não ora para nada, não ora nem para dizer assim, não dá para mudar de ideia não, ele não fala com Deus de jeito nenhum, mas no momento que ele é engolido pelo grande peixe, lá no meio da situação difícil, aí ele lembra de orar. Dia de sexta-feira, quando eu vejo pouco crente aqui, quase que eu me ajoelho e digo assim, Senhor, manda uns peixes grandes para engolir os crentes, para ver se ele lembra de orar. Eu estou quase para fazer essa oração, mano, porque tem crente que só ora quando a prova aperta. E aí o que acontece, amados? Ele lembra de orar e vai orar. E aí o Senhor dá uma nova chance a ele vai pregar para os ninivitas. Ele obedece o que Deus mandou ele fazer. Mas ele obedeceu com o coração? Não. Ele era chateado por pregar uma mensagem daquela. Estava chateado até com o Senhor. Até com Deus ele se chateou, amados. Até com Deus ele se chateou. O apóstolo Paulo diz, olha, quero que vocês andem como convém aos santos, a maneira como convém viver, e quero que vocês agradem a Deus. Ouça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, viva com contentamento no coração, viva com alegria, viva com prazer. Viva se agradando do Senhor e agradando o Senhor. Crisóstomo disse que o progresso consiste em ultrapassar mandamentos e preceitos.
Não adianta apenas ouvir mandamentos e preceitos. Precisamos fazer de coração. Precisamos fazer porque amamos o Senhor. E quando nós assim o fazemos, nós agradamos ao nosso Pai. Não precisamos fazer simplesmente porque é mandamento, mas o fazemos porque antes amamos o Senhor e o que sai da boca dele nós obedecemos com alegria. Crisóstomo continua e diz que a terra não deve apenas sustentar as sementes que foram lançadas. A terra não pode sustentar apenas as sementes que foram lançadas. Da mesma forma é a alma do homem. Por quê? Porque aquelas sementes, elas vão brotar e vão se tornar árvores frondosas. Elas vão progredir mais e mais. Sim ou não? Da mesma forma, a semente da palavra de Deus que é brotada na sua alma, ela precisa progredir mais e mais. E para isso você deve andar nessa santa palavra, nessa santa direção de Deus à sua vida, e nas suas ações diárias, nos seus atos diários, o que vai acontecer? Aquela semente vai brotando, e assim como o solo não é para deter simplesmente a semente, mas ele deve também ter poder de sustentar a árvore frondosa, essa semente que vai sendo plantada na sua vida, na oração, na leitura da palavra, na ministração nos cultos, na escola bíblica dominical, que você vai aprendendo mais, você vai tomando aquilo e vai andando, praticando aquilo que você aprendeu. E a sua alma que sustenta aquela semente vai estar pronta para sustentar o progresso, porque você vai progredir mais e mais para a glória do Senhor Jesus. É importante obedecer e agradar ao Senhor e também agradar-se do Senhor. Ter prazer no Senhor, como nos diz o Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E aí eu fico pensando, quais são os desejos do coração de quem se deleita no Senhor? Aí eu fico pensando, quais são os desejos do coração de uma pessoa que tem prazer no Senhor? Aí eu penso comigo que os desejos do coração de quem se deleita no Senhor é exceder, é abundar, é progredir mais e mais no Senhor. Porque o prazer dele está no Senhor. Oh, aleluia. É tão diferente, né? É tão diferente. Tem hora que eu não sei o que é que eu estou escutando. Não sei se eu estou escutando, tem hora, não sei se estou escutando um pastor, ou se eu estou consultando, ou se eu estou ouvindo um consultor de carreira profissional. Por quê? O desejo do coração é tão diferente. O desejo do coração é tão materializado. O coração está tão preso às riquezas dessa terra, que às vezes eu penso que não é um pastor, às vezes eu penso que é um consultor de carreira profissional, de sucesso, de ser bem-sucedido na profissão. Não tem nenhum pecado de ser bem-sucedido na profissão, não. O problema é quando o coração está totalmente ancorado nessas coisas, amados. Quando o coração está ancorado nisso, é o que é o problema. Porque eu tenho para mim que os desejos do coração de quem se deleita no Senhor, de quem se agrada no Senhor, os desejos do coração dessas pessoas é abundar, é exceder, é progredir mais e mais no Senhor. Porque o Senhor é o seu prazer. Deus é a sua alegria. Essas coisas aí, elas vêm de rebote. Elas nunca são a locomotiva, mas as pessoas estão colocando isso como locomotiva. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que as pessoas estão procurando primeiro todas as demais coisas, como se Deus e a justiça viessem a reboque, e Deus não vem a reboque coisa alguma.
Deus não vem a reboque coisa alguma. Deus é a locomotiva que puxa todas as coisas. Deus é o primeiro lugar. Ele é o alfa, amados. Ele não é carregado, ele carrega. Ele não é fraco, ele é forte. Ele é o nosso Deus. Que o nosso coração deseja ardentemente progredir mais e mais em Deus. Deseja em nosso coração, deseja abundar, de exceder mais e mais em Deus. Aleluia. Quem tem prazer no Senhor, os desejos do seu coração é progredir, é exceder, é abundar mais e mais no Senhor. Versículo de número 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo lembra mais uma vez: vocês sabem quais são os mandamentos que eu vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Mandamentos aqui como ordem militar. E quando nós falamos em termos militares, amado, o soldado, ele só pode obedecer. O papel do soldado é obedecer às ordens. Soldado que questiona não serve para ser soldado. Soldado que questiona gera um problema sério para a tropa. E mandamento de Deus é assim, amado. Mandamento de Deus é para a gente obedecer. Mandamento aqui, vós bem sabeis que mandamento vos temos dado. Aí o apóstolo Paulo toma um cuidado e diz: pelo Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não sou eu o general é ele. Eu estou dando as ordens, os mandamentos que veio dele. Não sou eu que sou arbitrário e estou dizendo aqui o que é para fazer e o que não é. Eu estou dizendo para vocês do que o general mandou. E a gente que é soldado, vamos seguir o que ele está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não são ordem arbitrária, não são meus mandamentos, mas são mandamentos do Senhor. Os mandamentos são por ordem de Jesus. E é dele que flui a autoridade desses mandamentos. Então nós precisamos obedecer. E o apóstolo Paulo diz, o termo que o apóstolo Paulo usa, mandamentos, é como uma ordem militar. E ele diz, olha, andem conforme vocês já receberam de nós, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Primeiro, é importante nós entendermos que esta admoestação de Jesus à igreja em Tessalônica, ela é necessária, haja visto que a sexualidade na cultura greco-romana, ela era totalmente avessa aos propósitos originais de Deus. Ela é totalmente avessa à proposta divina, a moralidade sexual e a vergonha haviam há muito sido banidas da cultura grega. E como o Império Romano, ele conquistou politicamente, mas ele foi conquistado culturalmente, todo esse problema foi trazido também para o Império Romano de imoralidade sexual. Então hoje há alguns grupos que se levantam
reclamando uma nova moralidade, um novo tempo de moralidade. Nada desse puritanismo, né? Dessa moral puritana. Nós estamos em novos tempos e temos que viver novos tempos. E parece que é uma nova moral, e não tem nada de nova moral. Isso já teve em tantas outras épocas, e uma das épocas que aconteceu esse tipo de problema foi a época greco-romana. É apenas um resgate da promiscuidade sexual vivida em outros tempos. Os grandes personagens gregos que nós temos conhecimento, em quase sua totalidade, eles tinham amantes. Solon, um dos sábios grego, e legislador, ele foi um dos responsáveis pela legalização da prostituição na Grécia. E os prostíbulos do Estado, os lucros advindos dos prostíbulos do Estado, eram usados para construir templos aos deuses pagãos. Só para vocês terem uma ideia do tipo de moralidade sexual em que a igreja tessalônica, de onde a igreja tessalônica veio e onde que os irmãos estavam contextualizados. A moral do Império Romano, todo mundo sabe que não poderia nem ser chamado de moral, né? O certo seria chamada imoralidade romana. Quando você lê Romanos capítulo 1, você se depara terrivelmente com um quadro absurdo. Que tipo de moralidade o povo romano vivia. Para vocês perceberem o estado degradante que se estava vivendo e como os laços matrimoniais já não tinham mais valor algum, Sêneca escreveu que as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. Os imperadores romanos, todos os imperadores romanos foram homossexuais, com exceção de apenas um, Cláudio. Todos os outros eram homossexuais. Apenas um não era. E este que não era, a sua esposa vivia nos prostíbulos. Esse é o quadro aterrador da moralidade sexual em que a sociedade vivia naquela época. É o quadro degradante da moralidade sexual. Talvez se nós ouvíssemos essa mesma mensagem há alguns anos, todos nós ficaríamos chocados com esta realidade grega e romana. Hoje, muitos devem estar pensando assim, como isso parece com os nossos dias. A gente não precisava voltar muitos anos para que essa mensagem, essa notícia, ela nos deixasse assim chocado com ela. Mas hoje a gente olha, poxa, como parece com os nossos dias. O adultério é visto quase como uma normalidade. A heterossexualidade é quase visto como uma exceção. Sim ou não? Um jovem se dizer virgem é o absurdo dos absurdos. Sim ou não? Então, quando nós criamos esse quadro degradante da cultura grego-romana no que diz respeito à sexualidade, a gente olha e não está muito diferente dos nossos dias não, viu, amados? Não está muito diferente dos nossos dias, não. Na TV, é estimulado a qualquer hora do dia a infidelidade conjugal. A TV é estimulada a qualquer hora do dia o relacionamento homossexual. Na TV é estimulada em qualquer programa, quer seja infantil ou não, a iniciação à homossexualidade.
é estimulado o divórcio, é estimulada a traição, é estimulada as relações múltiplas. Era essa realmente bem semelhante à realidade ali em Tessalônica. E o cuidado do apóstolo Paulo é: olha, vocês saíram deste tipo de moralidade sexual, mas eu quero lembrar a vocês que a vontade de Deus é a vossa santificação. Eu sei que vocês viviam desse jeito, e quem está em volta de vocês continuam vivendo desse jeito. Mas vocês lembrem que a vontade de Deus é a vossa santificação. Não tinha opinião contrária, todo mundo era favorável àquele tipo de imoralidade sexual, a sociedade aceitava e até estimulava, a religião algumas vezes até mesmo patrocinava. E o apóstolo Paulo diz, a sociedade aceita, é moralmente aceito. A religião do Estado até promove isso algumas vezes. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês agora estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. E a vontade do Deus vivo e verdadeiro é a vossa santificação. Aí o apóstolo Paulo ele vai esclarecer. E eu estou falando santificação é nessa área sexual. Ele diz, que vos abstenhais da prostituição. E quando o apóstolo Paulo diz, vos abstenhais da prostituição, o apóstolo Paulo está dizendo de toda forma ilícita do sexo. Qualquer relação sexual ilícita é prostituição. Quando ele fala prostituição aqui, ele não está falando da prostituta, da meretriz que você compra e ela vende o seu corpo. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala em prostituição, o termo grego ele está abrangendo toda forma ilícita de sexo. Toda ela. Masturbação, pornografia, pedofilia, bestialidade, homossexualidade, fornicação, adultério, toda forma, incesto, toda forma de sexualidade, a própria prostituição, a venda e compra do sexo, toda forma de sexualidade que está em desconformidade com o padrão apresentado por Deus, é prostituição. E não importa se ela é naturalmente aceita na sociedade. Não é a sociedade que é dita as regras e a lei do céu. Não importa o quanto os homens considerem natural. Não importa. Sempre a vontade de Deus será a nossa santificação. Sempre a vontade de Deus será a nossa santificação. Que eu e você nos abstenhamos da prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10 nos diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os homossexuais ativos, nem os passivos, ninguém, nem os adúlteros, nem os devassos. Eles não herdarão o reino de Deus. Se você está em adultério, meu amado, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que você não vai herdar o reino de Deus se você não se arrepender do seu pecado. Porque a vontade de Deus para mim e para você é que nós vivamos em santificação.
sempre teve uma coisa nesse texto, que eu já ministrei ele outras vezes, mas sempre teve uma coisa nesse texto que eu sempre ficava a me perguntar. E hoje, quando eu estava refletindo nele, Deus clareou no meu coração. Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Eu ficava me perguntando, Senhor, por que não está escrito? Por que não está escrito? Porque a vontade de Deus é a nossa santidade. E me veio uma luz no coração de que a vontade de Deus é a nossa santificação, para lembrar que ele tem que ser um processo contínuo. Porque as tentações são contínuas. E eu me deparei com isso, eu disse, Senhor, como que eu nunca tinha percebido isso, mas hoje o Espírito Santo de Deus veio e iluminou. Santificação, porque nós precisamos sempre estar santificando o nosso corpo, o nosso vaso ao Senhor, porque a tentação ela é contínua, ela não cede, ela não olha a sua idade, ela não olha se você é solteiro, se você é casado, se você é novo, se você é velho, ela vai bater na sua porta, sim senhor e sim senhora. Não importa se você é novo convertido ou se você é pastor, a tentação vai bater do mesmo jeito. A questão é que nós precisamos lembrar que a vontade de Deus é a nossa santificação. Porque Deus ama você, Deus ama a mim, Deus nos ama e Ele quer que nós vivamos a eternidade com Ele. E aqueles de nós que dermos as costas a esse propósito divino de vivermos em santificação, quem dar as costas para Deus se dirige ao inferno. Só existe duas opções para a gente, amados. Não existe meio termo. Deus foi bom conosco. Deus foi bom conosco e continua sendo bom conosco. É mais fácil você escolher entre duas opções do que entre 1000 opções. Ele só deu duas opções, céu ou inferno. Minha companhia ou eternamente separado de mim. Só duas. Isso é bom demais para a gente. Porque está muito fácil escolher. O sexo, amados, é para ser desfrutado dentro do casamento. Casamento, na ótica divina, ele é monogâmico. E ele é constituído por marido e mulher. Qualquer outra configuração, essa configuração, ela não é aprovada por Deus. O projeto de Deus é o mesmo citado por Jesus. Eles chegaram para Jesus citando Moisés. Jesus disse assim, não, deixa eu citar como que era no princípio. Deixa eu citar como foi que Deus pensou lá na eternidade, como que ele executou lá no jardim. E aí Deus, Jesus Cristo, invoca não a lei de Moisés, né? Ele invoca o propósito original de Deus. Amados, casamento é monogâmico, é homem e mulher constituídos em família. Fora disso, está fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. Jesus ainda não veio. Sempre há tempo para perdão. Sempre há tempo para restauração. Sempre há tempo enquanto ele não vir. Então, se tem uma coisa errada, vai ajustando na tua vida. Vai ajustando na tua vida. Vai ajustando. E se não está tendo coisa errada, vigia para que você não caia. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não vá pensar que você é forte não, que forte só é um. É Jesus de Nazaré. Só Ele.
Todos nós dependemos dele, inteiramente dele. Ai de nós se não for a graça de Deus, para nos guardar e nos sustentar de pé. Ai de nós se não for a graça dele. Possuir o vaso em santificação e honra. Cabe pelo menos duas interpretações. Vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Primeiro, o vaso como simbolizando a mulher, a esposa. Os rabinos costumavam usar esse termo para designar a esposa. Nós vemos também o apóstolo Pedro fazendo isso no capítulo 3, verso 7 de sua primeira carta. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, primeiro, podemos entender isso como o papel do homem de honrar e santificar a sua própria esposa. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir a sua mulher em santificação e honra. O homem que honra, que é fiel, que mantém em santidade o leito matrimonial. Como diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, o leito imaculado. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Também pode significar o nosso próprio corpo. Porque a Bíblia, algumas vezes, ela se refere a nós como vasos. Estão lembrados? Somos vasos de barro em que a excelência da glória do Senhor está depositada em nós. Né? Então pode significar, pode se referir também a nós, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seu próprio corpo, em santificação e honra. O importante é, se você for por uma ou por outra interpretação, é que você deve manter em santidade. Em santidade. Que você deve se guardar, como diz o verso seguinte. Não na paixão de concupiscência, não na paixão de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus, amados. Eles estão afundados, escravizados pelas suas lascívias, tornaram escravos de seus próprios desejos. Se afundam na prostituição, traem as suas mulheres, são infiéis às suas famílias, ferem o coração de seus filhos, desestruturam famílias e, por conseguinte, a sociedade. Cada dia mais nós nos surpreendemos e ficamos alarmados com tipos de problemas que estamos encontrando na sociedade. E o problema está lá no começo, lá na família, onde o pecado já se estabeleceu, imperou, e se ocorre um efeito dominó, trazendo tragédia a toda a sociedade. Entre numa casa de menores infratores. Entre numa casa dessa e comece a falar com o menor, que você vai ver que a maioria vai estar à base lá. Eu tenho uma família desestruturada. Meu pai me abandonou. Minha mãe é mãe de 5 filhos, cada filho um pai diferente. Minha mãe, eu nunca vi nem meu pai, fui abandonado na frente de uma casa. Até hoje eu me sinto rejeitado.
Você vai escutar histórias assim, meu amado. É histórias desse tipo que você vai ouvir. E aí cria pessoas sem coração, porque elas vão refletindo o pecado do abandono de seus pais, e elas vão refletindo essa violência contra toda a sociedade, porque o homem já está inclinado para o mal, porque o pecado já habita dentro de nós, e ele ainda é estimulado a colocar essa fera terrível que há dentro de cada homem. Porque fugiram do projeto de Deus, tornaram escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias lascívias. Mas eu e você já saímos de lá. Eu e você já saímos de lá. Pode vir um pensamento maligno na sua cabeça, no seu coração, mas nós temos o poder de repreender e dizer: não, eu agora conheço a Deus. Eu agora conheço a Deus e vivo diferente. Quando eu estava lá, não, mas agora eu conheço a Deus, eu vivo diferente. O meu desejo é outro, é viver em santificação. Eu vou me consagrar, eu vou me guardar, e eu vou guardar em fidelidade a minha casa, a minha família, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com o meu marido. É necessário continência, é necessário domínio próprio. Eu e você não podemos ser escravos de impulsos ou desejos. Você já ouviu falar em temperança, em domínio próprio? Isso é presença de fruto do Espírito, amados. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é sair falando em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito desenvolvido na sua vida. Lembra do apóstolo Paulo? Andai conforme convém a vossa maneira de viver e agradar a Deus, que assim vocês vão progredir mais e mais. Assim o fruto do Espírito vai estar desenvolvendo mais e mais na sua vida. Assim você vai poder se conter nos teus desejos e canalizar os teus desejos para aquilo que glorifica e agrada a Deus. E os jovens, lembre que essa palavra não é só para quem é casado, essa palavra é para você também. Tem jovem que fica com vergonha quando começa a conversa no meio da faculdade. Não tenha vergonha de ser um vaso em santificação. A gente tem que ter vergonha de estar na imundícia, mas estar em santificação, coisa alguma. Meus colegas de universidade queriam fazer hora comigo. Rapaz, vocês vivem a vida de vocês, eu vou vivendo a minha e vou vivendo muito bem com meu Deus. Se vocês querem ter problema, tem os problemas seus. Mas esses problemas eu não quero não, já tem problema demais na vida para a gente resolver. Aí outro dia um me deu uma carona. Ele estava empolgado, era uma felicidade. Aí ele diz: rapaz, minha esposa viajou, eu vou fazer a festa esse final de semana. Aí eu olhei para ele e disse assim: como é? Em tempo de perder a carona, né, mano? Como é? Aí eu disse: rapaz, é o seguinte, vai fazer isso mesmo. Honra a mulher que Deus te deu. Honra a mulher que Deus te deu. Tu gostaria que ela que viajou também fosse infiel contigo aonde ela está? Então honra a mulher que Deus te deu, ser fiel a ela.
Valorize o que você tem, o que Deus colocou do seu lado. Sei que ele ouviu, se calou, não sei o que ele fez. Mas eu não perdi a carona, não. Mas eu dei o recado. Meus amados, jovens, não tenha vergonha de ser um vaso em santificação. Pastor, eu conheci ao Senhor e eu já vivi uma vida pregressa, sexual ativa de envergonhar. Meu amado e minha amada, o passado ficou para trás. Você já foi lavado e lavada no sangue de Jesus. O que importa é que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mantenha-se em fidelidade até o dia que você subir ao altar e for dado em casamento, e for dado em casamento ao outro, e você possa ter a sua noite de núpcias novamente agora, verdadeiramente como filho de Deus, como um vaso em santificação. Aleluia. Versículo de número 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. E o apóstolo Paulo lembra eles, não se tornem dominados pela lascívia como eles que não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus, agora vocês são dirigidos por Deus e não pela lascívia. Eles é porque não conhecem, estão presos nas suas lascívias, nos seus pecados. Aí o apóstolo Paulo diz, e ninguém oprima ou engane a seu irmão. Ninguém defraude o seu irmão. Amados, aí entra aqui todo mundo, viu? Casado, solteiro, todo mundo de novo. O casado, para não oprimir nem defraudar o seu cônjuge. Tem uns defraudando. Eles acham que só defrauda só se estiver com outra mulher. Mas tem uns defraudando na internet. Tem uns defraudando sozinho. Quem entendeu, diga amém. Foi vigie. E os jovens, tem uns jovens que gostam de brincar com os sentimentos, né? Tem uns jovens que gostam de brincar com os sentimentos. Ele entra no namoro só para brincar. E aí daqui a pouco ele termina o namoro e a outra pessoa fica lá só os pedaços. Porque ela estava acreditando que o namoro era de verdade. Vê se já vale pegar, viu? E eu vou te dizer uma coisa. Vou lhe dizer uma coisa. Tem uns, amados, que eles procuram uma pessoa carente, procuram uma pessoa que não tem pai, não sabe que tem um pai lá no céu, que podia juntar os pais tudo aqui da terra, que não dá a ele. Não dá a ele. Aí você brinca, pensa que vai sair impune. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa numa coisa que eu quero fugir, é da ira de Deus.
Efésios 5, 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus vinga. Você pensa que vai passar impune, pois pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai te pegar. O Senhor vai te pegar. E se você anda com brincadeirinha, brincando com sentimento alheio, fazendo brotar esperança no coração de outra pessoa sem você querer nada, pode contar os dias. Pode contar os dias. Se arrependa logo do seu pecado e acerte o que você está fazendo de errado. O que eu estou dizendo é o que está na Bíblia, claro. Não estou inventando palavras. Vocês leram o texto junto comigo. E vocês estão acostumados a assistir uns filmes por aí, né? Que o namorado e a namorada parecem marido e mulher. Mas crente é diferente. Crente é diferente. No mundo, pode tudo. Aqui pode agradar a Deus. No corpo de Cristo, pode agradar a Deus. No mundo, pode tudo, amado. Pode tudo. O namorado e a namorada passa no filme, passa na série, é a mesma coisa de marido e mulher. Até morar junto, mora. Até morar junto, mora. E tem uns pais que fazem incentivar, mano. Tem uns pais que fazem incentivar. Você foi chamado para viver em santificação. É a vontade de Deus a vossa santificação. Amém? Pastor, aceitei Jesus, estou na igreja, mas ainda não sou casado, só sou junto. Pois vai se arrumando, né? Vá se arrumando, não vá deixar Jesus ficar disso não, vá acertando o que está errado. É assim, ó, cada vez mais nós vamos progredindo mais e mais no Senhor. Vá se ajustando. Pastor, está muito caro, você fala com o Rojaime aqui da EAD. Pega um protocolozinho que vai sair bem baratinho. E você ainda vai regularizar a sua situação, né? Amém? Tá junto, pois se casa. Acerte logo essas contas, né? Amém? Não, pastor, eu vou me desviar. Que isso? Agora é que você tem que acertar o passo mesmo, porque Deus está revelando a você a vontade dele para a sua vida. Que a vontade dele é a vossa santificação. E que você progrida mais e mais. Aí a palavra de Deus nos diz no verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não chamou a gente para a imundícia não, amados. Deus não chamou para essas histórias que o pessoal inventa aí, não, amados. De um homem com não sei quantas mulheres, uma mulher com não sei quantos homens. Casal se trocando de casais. Homossexualismo, bestialidade, pedofilia, pornografia. Isso é imundícia, amados. Deus nos chamou para um relacionamento monogâmico com a pessoa que a gente faz aliança para viver a vida toda até que a morte nos separe. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem despreza isso, amado, quem despreza este ensino, estas palavras, né? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem despreza isso, não está desprezando a mim. Sei que vocês foram criados e cresceram vendo isso, parece que isso é normal, mas isso não é normal, é diferente, a vontade de Deus para vocês é outra. Agora, quem despreza isso, não está desprezando ao homem, o apóstolo Paulo diz.
mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem despreza isso está desprezando aquele que nos deu o Espírito Santo. E aquele que nos deu o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo para sermos santos. Porque o Espírito Santo trabalha dentro do coração do crente, santificando ele dia a dia. Sim ou não? Sim ou não? Então, quando nós desprezamos essas coisas e deixamos de viver em santificação para viver em imundícia, nós estamos desprezando a Deus, estamos desprezando o dom mais precioso que Deus colocou na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Honre o Espírito Santo de Deus que habita no seu ser. Honre o Espírito Santo de Deus que habita no seu ser. Não vai andar em motel, não vai andar se prostituindo. Vai andar em santidade ao Senhor. Você é casado, se alegre com a esposa da sua mocidade. Você é solteiro, ore ao Senhor para que Ele abençoe, Ele dê um companheiro e você não seja confundido para não passar o resto da vida sofrendo no casamento. Porque se tem uma coisa boa nesse mundo, depois de aceitar Jesus, é casar. Mas casar bem. Porque se você casar bem, você vai ver um céuzinho na terra. Mas se você casar mal, você vai ver um inferno na terra. Então, você é solteiro, ore ao Senhor, para Deus lhe abençoar e lhe ajudar a tomar uma decisão correta. Que Deus abrir os seus olhos para você ver verdadeiramente quem está se apresentando diante de você. Se é um príncipe de Deus, ou se é, né? Amém? Deus te chamou para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. E a palavra de Deus para mim e para você essa noite é que a gente possa vigiar e nos guardar em santidade, em santificação. Se por acaso alguns de nós estamos andando por caminhos de pecado, que possamos nos arrepender essa noite e possamos tomar os passos necessários para ir consertando aquilo que tem que ser consertado na nossa vida. Porque quanto mais nós obedecemos ao Senhor e vamos praticando o que estamos aprendendo, nós vamos progredindo mais e mais no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Peça fortaleza ao Senhor. Peça força ao Senhor, para que Ele te abençoe e te ajude a manter-se em santificação. Está em pecado? Teu Deus está aqui para restaurar a tua vida nessa noite. Teu Deus está aqui para passar o sangue de Cristo e apagar todo o passado. Teu Deus está aqui para restaurar a tua vida. Não cala o teu pecado diante de Deus. Apresenta-se diante de Deus. Arrepende-se diante de Deus. E Ele é poderoso para restaurar a tua sorte. Aleluia. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Cristo. Ele está aqui para te perdoar, para te restaurar. Ele está aqui para dizer para você que a vontade dEle é a vossa santificação. A vontade dEle não é que você se perca, mas a vontade dEle é que você seja santificado, seja restaurado e siga no caminho para que você possa herdar o reino de Deus. Aleluia! A vontade dEle não é negar a você a sexualidade, mas é que você viva a sexualidade de acordo com a vontade divina, guardada, segura, pelos limites do casamento. Aleluia! O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça
face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, temos ouvido a Tua palavra, ó Pai, e queremos pedir a Ti, Senhor Deus, que Tu nos abençoe, ó Pai, que nós possamos andar conforme convém, Senhor Deus, a nossa maneira de viver, Senhor Deus, e possamos agradar a Ti de maneira que possamos progredir mais e mais, que possamos obedecer os Teus mandamentos, ó Pai, com amor, Senhor Deus. Porque aquilo que Tu pedes de nós é aquilo que é melhor para as nossas vidas. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, pelo presente, pela dádiva do sexo, ó Pai, que é um presente de Deus, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Mas infelizmente o inimigo de nossas almas tem deturpado e tem maculado, Senhor Deus, o sexo, tornando vulgar, sem valor, banal, Senhor. Mas aqui estamos nós, Senhor Deus, que fomos chamados por Ti para vivermos em santificação, ó Pai. Ajuda-nos a abster, Senhor Deus, de toda prostituição, ó Pai. Não nos deixa defraudar ninguém, Senhor, de maneira alguma, ó Pai. Ajuda-nos a viver em fidelidade, em santificação e honra. Guarda os nossos olhos, ó Pai. Guarda os nossos ouvidos, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, o nosso coração. Guarda os nossos pensamentos, ó Pai. Que possamos, Senhor, manter o nosso vaso em honra e santificação, que possamos manter o nosso corpo, Senhor Deus, guardado em santificação para Ti. Não nos deixe nos entregar novamente à imundícia, não nos deixe voltar novamente à lama, Senhor, mas, Senhor Deus, nos guarda em pureza e santidade, Senhor Deus, em fidelidade. Que venerado seja o nosso matrimônio, o nosso leito seja imaculado para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Senhor Deus, aqueles de nós que temos pecado contra Ti, Senhor, quer seja pelo adultério, pela fornicação, Senhor, pornografia ou masturbação, queremos pedir a Ti que em nome do Teu Filho amado Jesus, Tu venha trazer perdão nessa noite. Tu venha trazer o verdadeiro arrependimento, ó Pai, ao coração do Teu Filho, ao coração da Tua filha. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor. Sabemos que Tu és fiel e justo, ó Pai, e que se clamarmos por perdão, Senhor Deus, se confessarmos os nossos pecados, Tu nos perdoa. E aqui estamos nós, Senhor Deus, clamando o Teu perdão e dizendo a Ti, Senhor Deus, que ouvimos a Tua palavra e queremos andar conforme a Tua palavra e queremos agradar a Ti para crescer mais e mais e para cumprir a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Que nós não sejamos dirigidos pela pauta sexual maligna desse mundo, mas que nós sejamos dirigidos, Senhor Deus, pela verdadeira manifestação, Senhor Deus, pelo verdadeiro propósito, Senhor Deus, da sexualidade que está manifestado na Tua palavra, que é para o nosso bem, que é para a nossa alegria, que é para a nossa harmonia e para, Senhor Deus, que possamos viver, Senhor Deus, conforme os Teus santos propósitos, que é o melhor para as nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que nós te oramos, ó Pai, confiando que Tu guarda, Senhor Deus, aquele e aquela que é casado, ó Pai, e que Tu guarda aquele e aquela que ainda é jovem, porque Tu é o Senhor que nos guarda e nos mantém de pé. Não nos deixe cair em tentação. É em nome de Jesus que te oramos e desde já te agradecemos, porque fomos chamados para a santificação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a palavra, amados, que todo dia a gente precisa dela.
Todo dia. Porque isso é das coisas que o inimigo tem tentado dar rasteira em tantos irmãos e irmãs. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está achando que não tem jeito para você. Teve pessoas que caíram, mas estão de pé. Não tem ponto final na tua história. Teu Deus te está aqui, Ele te trouxe aqui porque Ele quer te restaurar. O inimigo pode estar soprando no teu ouvido que não há mais jeito para ti, mas a palavra de Deus para você é: há jeito sim. Há jeito sim, porque Ele é o Senhor que restaura. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, as voluntárias que servem no Projeto Mulheres Solidárias terá reunião na quinta-feira, às 19h30. As informações, irmã Josina e irmã Cláudia na recepção. E também tem reunião da melhor idade às 19 horas, na próxima quinta-feira. E também, amados, nós vamos orar agora, encerrando o culto, e vamos apresentar diante de Deus a irmã Rafaela Alves, onde está a nossa irmã, a gente orar agora pela nossa irmã. Amanhã a reunião dos voluntários, do centenário, no auditório da igreja, né? Ela está aniversariando, os irmãos querem parabenizar. Digam comigo, parabéns. Parabéns, vamos orar por você, Rafaela. E também, queridos, vamos orar pelo irmão Eliseu. O irmão Eliseu submeteu uma cirurgia hoje, no último final de semana. Ele sofreu uma queda e acabou fraturando um braço. Então, a maioria dos irmãos conhece o irmão Eliseu. Ele é ministro de louvor, né? Jesus tem usado ele maravilhosamente no louvor. E ele acabou sofrendo uma fratura, tem que fazer uma cirurgia. Tem todo o tempo de recuperação, né, para voltar a tocar novamente. Então a gente pede à igreja do Senhor que esteja orando para Deus restaurar o mais breve possível, né? E logo, logo ele possa estar dedilhando no violão e adorando a Deus, né? Nesse dom tão belo que Deus tem dado a ele e tem feito com tanta unção, né? Para a glória de Deus. Então vamos orar ao Senhor, convidar o pastor Francisco Roberto para estar fazendo a oração final e apresentando esse pedido de oração. Agradecer a Deus, a Mandorinha já está em casa, já, graças a Deus. Louvamos a Deus por isso. Continuar orando também pela irmã Neném, que está se recuperando. Irmão Josival também continua precisando das nossas orações. Aleluia. Saúde os irmãos. Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Levante assim a sua mão, você que está também necessitando de oração. Querido Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, damos-te graças, mais uma vez, Senhor, por este encontro aqui na Tua casa, Senhor, pela ministração da Tua palavra, por tudo que temos aprendido aqui, Senhor, e possamos colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, eu te apresento, Senhor, Rafaela, que está aniversariando. Toma a Tua serva em Tuas mãos, que ela possa cada dia mais dar fruto na Tua casa, que ela possa cada dia mais ser abençoada na tua presença. Abençoa os seus pais, a sua família, Senhor. Dá cada dia ela graça, Senhor, para que ela possa com alegria te servir. Senhor da glória, eu te apresento neste momento o teu filho, irmão Eliseu. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Tu sabe, conhece, Senhor, o propósito do teu servo é te adorar, glorificar, exaltar o teu santo nome, Senhor. Te louvar, Senhor Deus, é o prazer na sua vida. Toma ele em tuas mãos, que ele possa ser recuperado, Senhor, imediatamente, para que ele possa, Senhor da glória, voltar, Senhor, ó Pai, a ministrar, Senhor, louvores a Ti, ó Pai amado. Pai Santo, eu te apresento também, Deus amado, ó Pai, aqueles que têm pedido oração, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, os que estão nos hospitais. Pai amado, meu Senhor da glória, cura os teus filhos, Jesus, e dá, Senhor, saúde à tua igreja, aqueles que estão com as mãos levantadas. Tu conheces a necessidade de cada um.
olha para os seus planos e propósitos, os seus projetos, Jesus. Abençoa ricamente a tua igreja. Nos despede em paz para os nossos lares, Senhor, nesta hora. Nos livra, Senhor, de salteadores, ladrões, malfeitores. Deus nos livra de acidente. Nos dá uma noite de paz, uma noite de sono reparador. E se o dia de amanhã nos pertencer, Deus, que seja um dia de vitória. Pai, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. E toda a igreja diga amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, e aqueles que se guardam em santificação dizem...